Uma pergunta meio política, meio teológica aqui. Tem se falado muito sobre essa questão do armamento e da autodefesa. E a pergunta é se o cristão pode usar da violência para se defender. Arma, esse tipo de coisa. Nesse ponto, eu não tenho a menor dificuldade. Eu não ando armado, eu não tenho arma em casa e não ando armado porque eu entendo que no Brasil isso é complicado e tem leis que restringem bastante e tudo mais. Mas se eu morasse nos Estados Unidos, num daqueles estados que permite, já estava com a .45 na cintura há muito tempo. E se entrar um cara em casa e eu sentir que a ameaça, minha família está sendo ameaçada, é no meio dos olhos, o primeiro. Assim. Tranquilo. Não tem a menor dificuldade sobre isso. Tem que entender que o mandamento que está lá, o mandamento entre os 10, que foi traduzido não matarás, ele, na verdade, significa não assassinarás. Significa o assassínio premeditado, culposo, em que a pessoa planejou, né? Aliás, doloso, né? Em que a pessoa planejou, executou e por motivos que não há justificativa. Na mesma Bíblia, onde diz isso, que nós não devemos assassinar o nosso próximo, é a mesma Bíblia lá, é a mesma Bíblia que diz que se entrar um ladrão na sua casa à noite e você o matar, você não será culpado, né, do sangue daquele ladrão. Você está agindo em defesa própria. Então, eu não tenho a menor dificuldade com isso. Se for para defender minha família, meus filhos, minha mulher, ou minha própria integridade, havendo risco e eu tendo condições, eu atiro para matar mesmo. Não é na perna, não. Uma coisa que é fato, de fato, nós devemos procurar a paz e somos incentivados à paz. Agora também somos incentivados a defender a pátria, defender o nosso povo, a integridade, a honra. Então, nesse aspecto, eu diria para você também que não vejo nenhuma dificuldade em você se defender. Agora, temos que ter muito cuidado com a mentalidade. Muitas vezes, usar uma arma, você pode se precipitar. Esse é um fato. A mentalidade de uma cultura, como os Estados Unidos da América, que o pessoal lá tem arma, é para um sentido, mas vocês também veem quantas desgraças acontecem lá porque tem armas em casa. Então, cada vez mais que a mentalidade cristã de grande responsabilidade, porque, por exemplo, gente, ter uma arma é preciso ter grande responsabilidade, mas dirigir também é grande responsabilidade. Nós também temos uma arma com pneus e temos matado muita gente. Então, quando a mentalidade, a capacidade de você entender quando, como agir e usar, é difícil. Por exemplo, eu trabalho muito com crianças, trabalho muito com meninos, meninas e tudo mais. Nunca quero incentivar, eu não tenho meninos, não tive filhos, tive 2 filhas, mas devo ter netos. Mas nunca incentivei nenhum dos meus meninos da igreja a serem os brigões, os arruaceiros, aquelas pessoas que vão começar brigas e confusões na escola, mas também nunca quis que eles voltassem para casa, para a igreja, socados, apanhados e etc. e tal. Então, uma vez eu precisei dizer para o cara, meu filho, se você está com problema, o moleque vem para cima de você, tire com essa e emende com essa. Tudo bem? Cara, isso no mundo escolar é interessante, né? Geralmente, muitas criancinhas lá da educação infantil vão lá na minha porta falando que um amiguinho bateu nele, né? Ou que tem um amiguinho que está batendo. E lá no universo escolar a gente tem que falar para eles, então vamos parar por aqui, que se vocês ficarem se batendo, esse negócio não vai ter fim, daqui a pouco vão ser os pais se batendo aqui na porta, né? Então, a violência, a gente tem que lembrar que vai gerar mais violência. O caso que nós estamos falando aqui é da defesa, né? Então, isso é importante ser ressaltado. Violência gera violência, sempre. E desde a educação infantil até isso vai longe, né?
Agora, na questão da defesa, né? Concordo, sem dúvida nenhuma. Pastor, talvez a sua palavra é muito boa, se permite, Niel. É só esclarecer aquela passagem que Jesus disse para amarmos os nossos inimigos e se alguém nos bater numa face, nós darmos a outra. O contexto ali é defesa, que nós estamos sendo agredidos por causa do Evangelho. Então é diferente. Se alguém chega e diz assim, estou num regime que me procura, me prende e diz, você vai ser morto por causa do nome de Jesus, eu não vou reagir. Muitos missionários morreram até por causa... Entregaram a vida por conta disso. Então, quando o que está em jogo é o nome de Jesus, o Evangelho, a orientação é para que nós nos entreguemos como Cristo se entregou por nós. Agora, no que diz respeito à defesa própria da minha família, dos meus filhos, e que não tem nada a ver com o Evangelho nem nada, então eu creio que a gente tem o direito de se defender.